Olá, tudo bem? Aqui é o professor Sidney, curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Vamos tomar aqui agora, nesse momento, introdução de informática e a sua evolução no longo da história. Tá ok? Vamos lá. Nessa aula nós vamos conhecer sobre a informática e vamos compreender um pouco ali a origem, né, e a evolução da informática. Desde lá do começo, lá no início, nos primórdios lá, onde o homem primitivo ainda, tá bom? É uma história de introdução para a gente começar a entender o surgimento da informática e a origem dos jogos. Tá ok, então, vamos continuar. Então aqui, mais uma vez, pensando um pouco juntos, né? Vocês têm ideia de quando a informática surgiu? Bem provável que ouviram falar alguma história, alguma coisa, né? Mas vamos falar aqui então hoje nessa aula. Vamos voltar, lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar lá no comecinho, nos primórdios lá do homem da caverna ainda. Então o homem sempre teve necessidade de fazer contagens, de saber números, né? Contar as ovelhas, o rebanho, os animais que caçava. Então assim, durante a evolução do ser humano, teve a necessidade de contabilizar, de fazer as contas, né? Então foi aí que teve o início da origem da informação, da tecnologia, né? Em 1959, Charles Darwin, ele apresentou a primeira evidência que a espécie animal são capazes de evoluir através do tempo, né? E acredita então que o homem teve a sua evolução. E nós podemos ver isso na tecnologia, né? Então, pela necessidade que havia entre os homens primitivos de caçar, pescar, coletar folhas, de sobrevivência, né? De coletar os frutos, de se alimentar, foi utilizada a forma de contagem, né? E está na história isso, está usado marcas e sinais em pedras, em paredes, em grutas, né? Onde esses homens se abrigavam e moravam na época. Então nós temos a história para comprovar essas marcações, o início dessas contagens. Então, responda se puder e não vale mentir. Eu não vou ver vocês erguendo a mão hoje, né? Mas vocês podem interagir aqui no chat. Você já usou os dedos da sua mão para contar? Quem quiser responder aí, quem estiver acompanhando, pode falar. Eu sempre acabo me pegando, contando, fazendo conta nos dedos. E até mentalmente, às vezes, eu consigo enxergar meus dedos, ou mexendo na perna. É um costume, né? A gente faz isso. Quem não faz tem um raciocínio muito bom, muito rápido ali na cabeça ali, e consegue fazer muito mais rápido. Mas a gente sempre acaba usando de uma forma ou outra ali a mão, né? Então vamos lá. Período Neolítico. Pelo fato dos dedos terem sido utilizados desde que a humanidade necessitou contar os conjuntos consideráveis, a mesma palavra que significa 5 também era chamada de mão entre vários povos, né? Então a mesma palavra que a gente fala hoje 5 era considerado mão, né? Então assim, um exemplo. Os astecas, lá no México, os tamanacas, na Venezuela, indígenas na Colômbia, os malaios, os polinésios, os zulus na África do Sul, né? Os dedos constituíram o primeiro ábaco, que é a máquina de contagem, de cálculo, né? Utilizada pelo homem. Então, durante a evolução da informática, houve a necessidade do ser humano. Sempre a criação de alguma coisa, da evolução do homem, vai ser pela necessidade do momento que ele está passando, né? Eu digo assim, a televisão foi inventada, não tinha controle na minha época, tinha que ir lá virar o botãozinho para trocar de canal, e pela necessidade do homem, pela preguiça do homem, foi inventado o controle remoto. Então o homem ele se aproveita das necessidades e das melhorias, às vezes até falar aqui preguiça, né? Estou com calor, então tem que inventar uma máquina para refrigerar, o ar-condicionado.
Precisamos guardar o alimento, então inventamos a geladeira. Então o homem sempre está buscando tecnologia para o momento, no momento que está na necessidade. Então a evolução do povo e as suas linguagens de informática. Vamos lá de novo? Os sumérios, vamos voltar lá nos sumérios. Os sumérios que habitavam na Mesopotâmia, eles tiveram a ideia de buscar uma forma de contar. Então foi aí que surgiu a escrita, onde eles elaboraram alguns símbolos para representar as quantidades. Tá ali, ó, tem uns símbolos ali representando as letras. E os egípcios já desenvolveram um conhecimento arquitetônico, matemático, né? Arquitetônico, matemático. Então, assim, construir grandes obras, também a astronomia, né? Evoluir na astronomia, construíram calendários, né? E usaram muitos símbolos também para numeração e para a escrita, né? Então, assim, dois povos ali significativos para a evolução da linguagem, da informática também. Tudo isso faz parte da evolução da informática, né? Continuando aqui, ó, assim como os egípcios, os maias também utilizaram figuras para representar os números, porém faziam cálculos para o zero, que foi descoberto por esse povo. Então, o zero foi descobrido pelos maias aqui, ó. Isso revolucionaria a representação posicional e a construção de princípios de multiplicação de números, né? Ali, ó, do princípio multiplicativo para os números. O princípio multiplicativo. Então, assim, foi muito importante lá no início ter evoluído, ter iniciado a contagem, a escrita, os números representando. Tudo teria que ser contado, né? Lembra que a gente falou lá? Os animais precisavam ser contados, ser contabilizados. As frutas, as pessoas, começou a usar as mãos. Aí foi evoluindo. Os maias descobriram que poderiam usar o zero. E daí entra os romanos. Os romanos, eles utilizam letras para representar quantidades, né? E só que haviam só apenas 7 letras. A gente pode ver ali na figura ali, né? Então, assim, o pauzinho ali significa 1, né? O V, 5, o X, 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500, o M, 1000. E essas são as formas de escrita da linguagem numérica dos romanos, que foi revolucionária, que nós usamos até nos dias de hoje, né? Hoje nós vamos falar em séculos, nós usamos números romanos, né? E em várias outras literaturas é usado os números romanos. Vamos lá, é um pouco de história, um pouco de introdução. Às vezes o conteúdo fica ali um pouquinho mais difícil, assim, mas é para que a gente possa entrar na origem, no início ali dos jogos digitais. Essa é a nossa intenção, descobrir por que foi evoluindo e por que conseguimos chegar hoje em jogos, por que houve a necessidade do ser humano de criar jogo, né? Essa é que é a nossa intenção com essa aula aqui, mostrar qual que é a necessidade do ser humano, desde lá do início, para que a necessidade dele criar um jogo, para descontrair. Qual que é a origem do jogo? Por que serve o jogo? Só para descontrair? É para lazer? Para que é? Né? Nós vamos desvendar durante a aula aqui agora sobre o que é. Então vamos lá. Continuando aqui. Por volta do século V, nasce o ancestral de nosso sistema decimal, criado pelos hindus. Então aqui os hindus entrando num papel crucial e importante aqui para a história, do qual havia algumas características do sistema moderno. Cada número tinha sua própria grafia, não sendo mais representado por pontos ou riscos. Aqui é bem importante aqui, ó. Então foi criado um sistema mais parecido e mais moderno com o que nós usamos hoje. Nessa época, os algarismos ainda não se submetiam ao sistema posicional, por sequências não foram operacionais como os nossos. Utilizando-se da base decimal, essa numeração repousava no princípio de adição e atribuía um algarismo especial a cada um dos números, né? Vamos dar continuidade aqui. Então aqui, vocês me perguntam agora nesse momento, para que nós vamos saber sobre a história desses povos, professor?
né? Então aqui, ó, para responder juntos e misturados. Eu quero desenvolver jogos. Eu escolhi essa disciplina, esse curso no desenvolvimento do meu aprendizado, e quero saber, eu quero fazer jogo, professor. Você vem com histórias aí de povos e números, né? Mas é importante, aluno, você entender de onde surgiu para que você possa desenvolver e dar ali crédito total a toda a história que foi construída, né, para chegarmos até os dias de hoje. Então, assim, por que exatamente eu preciso saber sobre esses povos? Você consegue responder para mim aí? E uma outra pergunta aqui é: como a informática contribuiu para a indústria de jogos? Né? A importância do desenvolvimento ali do hardware lá no começo, que era arcaico, né? Eram máquinas gigantes, era com cartões perfurados, era máquinas tipo de tear, aquelas bem grandes, feito tudo manual. Depois passou para por válvulas, depois passou para transistores, depois veio para chip. Então teve toda uma evolução. A informática foi evoluindo, o hardware foi evoluindo, o software foi evoluindo, e aí entra os jogos, né? Os jogos na indústria. Então eu tenho uma atividade que eu queria propor para vocês, mas eu queria estar vendo vocês, daí também tinha que preparar um material, então eu vou deixar essa atividade para a próxima aula, para o nosso próximo encontro. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês ali como que vai funcionar, como que vai ser essa atividade, que material que precisa para essa atividade. É pouco material, material simples, sabe? Mas na próxima aula nós vamos desenvolver essa atividade para a gente poder entender um pouco mais desse conceito e ainda da história da informática, né? E o início dos jogos. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, a gente vai passar o slide só para a gente entender aqui o conceito. Essa é uma atividade para a próxima aula, tá bom? Para o próximo encontro. O que nós vamos trabalhar no próximo encontro sobre essa atividade? Vai ser um joguinho Pule Jundan, e foi construído pelos hindus. Então aqui é a relação de desenvolvimento dos primeiros jogos lá, começado. Então, comum no sul da Índia, o jogo tem diversas versões entre os povos hindus. São jogos abstratos para 2 jogadores e chamados assimétricos porque cada lado de um objetivo tem um objetivo diferente para vencer, né? Temos os tigres e depois temos os cordeiros, né? Esse é o tabuleiro do jogo. O tabuleiro do jogo é bem simples, né? A gente vai precisar usar ali papel A4, pode ser folha do caderno também, se não conseguir o papel A4. Mas o papel A4 ou o papel A3, que é o dobro do tamanho do A4, né? É aquela folha um pouquinho maior. O papel A4 ali é o papel normal que a gente usa na impressora, né? Então, assim, lápis, borracha, lápis de cor e alguma coisa para a gente fazer as esferinhas. A gente vai ter que ter três tigres e alguns cordeirinhos ali. Então nós precisamos, pode ser tampinha de garrafa, pode ser bolinha de papel, pode ser esferas, bolinha de gude, o que vocês conseguirem, né? A gente não vai deixar de fazer atividade por não conseguir esses materiais. A gente improvisa ali com papel, com borracha, com qualquer outra coisa, né? Então, assim, nós vamos desenvolver esse jogo num próximo encontro. Então, vai precisar reunir em dupla e vai precisar desenhar esse tabuleiro no caderno, né? Eu vou deixar esse tabuleiro lá na sala de aula do Google, né? Google Class. Então, quem quiser já se antecipar, já desenhar para a sala de aula, ou se quiser desenhar na sala também, não tem problema. Então, vamos aqui continuar com o jogo. Então, o jogo vai ser assim, ó. Os tigres andam de acordo com uma regra. Então, vamos lá a regra.
podem começar a capturar cordeiros a qualquer momento do jogo. Então os tigres podem começar a capturar os cordeiros. Captura apenas um cordeiro de cada vez. Salta por cima do cordeiro em qualquer direção para uma inserção vazia. E no mesmo alinhamento vertical ou horizontal. Um tigre não pode saltar sobre outro tigre. Essa é a regra para os tigres. E para os cordeiros, eles andam conforme as regras que eu vou falar agora. Pode se mover depois que todos os 15 cordeiros estiverem no tabuleiro. Então tá lá, nós vamos precisar de 15 esferas, 15 papeizinhos, 15 borrachas, não sei, a criatividade de vocês agora. Então são 3 tigres e 15 cordeiros. Então vamos lá. Para continuar o jogo, então, coloque-se um tigre, coloque-se um cordeiro, coloque-se um tigre, coloque-se um cordeiro, coloque-se outro tigre, coloque-se outro cordeiro. Então, quando chegar ao número 3 de tigres, você ainda continua colocando cordeiro no tabuleiro. E nessa aí, o tigre já pode começar a jogar. Quem tiver calado do cordeiro só vai conseguir mover o cordeiro quando terminar de posicionar todos os cordeiros no tabuleiro, certo? Então, assim, deve se mover para inserção vazia, igual os tigres. Devem sair do tabuleiro se capturado. Então, se capturado, vai ser retirado. E não pode saltar sobre o tigre ou o cordeiro. Não pode soltar sobre o cordeiro e nem pode saltar sobre o tigre, né? Tá tudo bem? Entenderam aí? Alguém consegue me responder do outro lado aí? O Arthur, a Miriam. Não é difícil, parece difícil, mas não é difícil. Os hindus conseguiram jogar lá sem tecnologia. Conseguiram desenvolver ainda o jogo, que ainda é muito mais difícil. Então o objetivo do tigre objetivo, os tigres vencem a partida se capturarem todos os cordeiros. E esses ganham o jogo, caso consigam imobilizar todos os tigres, né? Então é um jogo talvez que se torne infinito, né? Mas para a época e para o momento era a diversão deles, né? Imagine você num cenário há não sei quantos anos atrás aí, sem toda essa tecnologia, sem música no fone de ouvido, sem música nas plataformas digitais, né? Existia a música sempre existiu, mas não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha YouTube, TikTok, Instagram, não tinha Facebook, né? Então, imagine esse jogo, eles ficavam horas jogando mesmo e era essa a intenção mesmo, certo? Entenderam a lógica do jogo? A gente vai passar depois a informação de novo, eu passo lá no Google Class essa informação para vocês de novo e a gente vai desenvolver esse jogo na próxima aula, tá? Então a regra do jogo lá de novo para reforçar. 3 tigres são posicionados previamente na ponta extrema do triângulo, conforme estava indicado lá na imagem, né? Então eles têm que ficar, os tigres têm que ficar em forma de triângulo, assim, ó, lá naquele comecinho lá. Os cordeiros de cores escura, branca, aqui a gente não precisa estipular cor, né? A gente só tem que diferenciar aqui qual que são os tigres. Se os tigres forem branco, os cordeiros têm que ser de outra cor, ou vice-versa, né? Só para diferenciar mesmo. Ou se for de esferas diferentes, também não teria problema. Sendo colocados um a um em qualquer inserção vazia do tabuleiro, alternando-se o movimento de cada tigre. Os tigres são movimentados para qualquer inserção na medida que cada cordeiro chega ao tabuleiro. E somente depois que todos os 15 cordeiros se instalam é que esse pode se mover. Então, aqui é a regra do jogo. Tem um videozinho também que tem um homem jogando, ensinando. Eu vou deixar disponível também ali no Google Sala de Aula. Então, qual que é o princípio que é para ser trabalhado nesse jogo, né? Com base nesse pensamento hindu, nesse jogo de tigres e cordeiros, que foi criado por eles. Percebemos a importância de um jogo criado pelo povo para com a informática nesse momento. Então é aí que nós vamos desenvolver essa habilidade ali. Como vimos no slide anterior,
Para o jogo ser desenvolvido, foi elaborado um sistema de objetivos e regras. Então aqui, ó, bem importante você saber, ó, por que que a gente cria um jogo. E quando a gente cria um jogo, quais que são a base dele, que ele tem que encontrar nesse jogo, que tem que ter nesse jogo. É um objetivo bem claro, e as regras. Todos os jogos têm regras e todos os jogos têm objetivos. Essa é a base da construção do jogo, né? Então, assim, onde os jogadores devem seguir um processo e registrar informações, como, por exemplo, contagem de um processo e registrar informação. Como assim? Outro exemplo, contagem de cordeiros capturados pelos tigres, ou os números de movimentos dos cordeiros. Então, são instruções e informações, né? Essa que é a ideia do jogo. Ele registra, por isso que a informática teve que ter o desenvolvimento muito forte do hardware, depois do software, né? E hoje, para a gente desenvolver um jogo, tem jogos que necessitam de requisitos muito grande do hardware, né? Máquinas gamers, né? Então, assim, tem jogo que você não consegue jogar hoje se você não tiver um supercomputador ali, né? E tem jogos que você consegue já jogar online, por exemplo, no celular. Apesar que o celular hoje ele tem um hardware muito forte, né? É um computador na palma da mão, com requisito muito forte, com requisito muito além do que a gente espera, né? Às vezes tem celular aí que tem hardware muito melhor que um notebook, que um PC de casa. Então, assim, jogos que a gente vai conseguir jogar online, jogos que a gente vai conseguir jogar no celular, jogos que a gente não vai conseguir jogar num PC normal, num PC simples, nem num notebook simples. Vai requisitar um suporte, um avanço maior de hardware, né? Placa de vídeo dedicada, memória, processamento, placa de processamento, né? Muito grande. Então, são essas as infinidades no mundo de jogos hoje. Então, assim, essas instruções, informações são registradas, são basicamente características da informática, porém não digitalizadas, em cima desse jogo de tabuleiro que nós estamos falando. Onde se fosse desenvolvida, onde se fosse o desenvolvimento de um jogo digital pelo Judan. O armazenamento e o processamento de dados digitais seriam implementados. Basicamente, o tabuleiro e as peças seriam os hardware, né? Então, assim, as pecinhas ali, as bolinhas, as esferas e o tabuleiro seria o hardware. E as regras do jogo ali, que eu acabei de falar para vocês, objetivos, as regras, as movimentações, seriam o jogo, que é o software rodando, né? Então aqui nós temos duas coisas acontecendo. O hardware, o que é o hardware? O hardware é toda a parte física ali. É o CPU, é a memória, é a placa-mãe, é a placa de vídeo, é o poder de processamento ali. Então toda essa parte do hardware. E o software, ele é o código para fazer as informações chegar no computador e ditar a regra para eles. O computador é uma máquina que ela não entende, ela não é inteligente. Apesar de você imaginar que ela seja inteligente, ela não, ela só recebe tarefas. Ela recebe ordens, né? A gente, através da nossa linguagem, a gente transmite uma linguagem para o computador, ele converte essa linguagem em linguagem de máquina, zeros e uns, que a linguagem da máquina é binária, ela só conversa entre zeros e um. Então a gente transforma a nossa informação numa linguagem, ela é codificada na linguagem da máquina e ela recebe essas instruções e ela começa a executar essas informações para nós, né? Então tem todo esse processo. O hardware ele recebe as informações e como que ele recebe essas informações? Através de um software, né? Um sistema operacional. O sistema operacional é um software, né? Windows, Linux, macOS, são sistemas operacionais que são software. Software que
faz a interação entre nós, usuários, com o computador. Então, nós precisamos dizer para o computador o que nós queremos, quais são as atividades que queremos que ele execute e esperamos o retorno dele. Só que o retorno dele é fantástico, né? O retorno dele é imediato. Cálculos. Cálculos o computador hoje faz muito rápido, em segundos. Enquanto você pensa em falar para ele, em digitar, ele já te respondeu. É muito rápido a informação. Para vocês terem uma ideia, o avanço, a evolução disso pôde nos proporcionar isso hoje. Porque ao contrário disso, há anos, há séculos atrás, era muito tempo para se fazer um cálculo. Tinha aquelas máquinas gigantescas, tamanho de uma sala de aula, com um monte de gente trabalhando com cabos, colocando de um lado para o outro para executar um cálculo. Então hoje você nem pensa, o computador já executa para você, né? Aqui, ó, não sei se vocês estão com acesso à internet no celular de vocês, que se a gente estivesse no laboratório ou em outro lugar seria mais fácil, né? Mas eu tenho um joguinho aqui, ó, que eu queria que se vocês conseguirem entrar, me dá um ok se vocês conseguirem entrar. Se não, depois vocês entram aí, joguem, fiquem à vontade de jogar um joguinho. Eu vou tentar abrir aqui a tela também para mostrar para vocês. Lá, um joguinho números romanos. É bem tranquilo o joguinho. Estão conseguindo acessar aí? Tá ok. Se divirtam ali então, tente executar esse joguinho aqui. Ó, esse joguinho aqui vocês conseguem produzir ele. A intenção nossa aqui depois é que a gente consiga fazer pequenos projetos assim, de jogos, sabe? Pelo Scratch, pelas outras plataformas que tem disponíveis aí, bem simples. Né? Aqui você usa o teclado do computador ou você usa o celular mesmo aí, o dedo, né? Então é bem simples. Ele está fazendo uma pergunta ali para mim achar o número 100 e eu tenho que ir andando e fugindo dos bichinhos, senão eu vou morrer, ó. Agora eu já morri. Então eu tenho uma nova vida. É bem difícil jogar pelo teclado, pelo celular é mais fácil. Estou com dificuldade aqui porque o teclado do notebook é mais difícil de jogar, gente. Ó, não consigo entrar ali. Mas essa é a ideia do jogo, né? Vou dar uns minutinhos aí para vocês jogarem, para concluir aí. Então, jogos que nem esse a gente consegue construir ali bem simples. A linguagem dele é bem tranquila. A gente consegue produzir vários joguinhos desse aí, bem tranquilos, tá? Eu vou sair aqui agora. Sair e voltar lá no slide de novo. Miriam, conseguiram jogar? Querem mais um tempinho aí? Pode, ou posso dar continuidade aqui? Quando vocês ficam no jogo aí, deixa eu ver se eu consigo abrir a plataforma do Scratch aqui. Eu consigo jogar lá, né? Consigo, né? Ó, essa é a plataforma do Scratch que a gente vai usar nas nossas aulas aí. Então, só para você já conhecer ali um pouco, né? Você pode entrar lá durante a aula, agora não, né? Mas depois da aula,
Você pode entrar ali, não sei se você já conhece. Tem alguém na turma aí que já conhece? Alguém consegue me responder aí? Deve ter um ou dois, três, ou a grande maioria que conhece, né? Bom dia, Miguel, tudo bem? Conhece o Scratch? A plataforma online de criação de jogos, quem conhece? Já usa, já criou algum projeto lá? Então, a gente vai desenvolver alguns projetos lá, essa é a ideia. A gente começar a ter um conhecimento ali de programação, de lógica de programação, através dessa estrutura aqui do Scratch, tá? Então, assim, eu vou pedir para a turma depois lá fazer o teu cadastro, entrar lá, conhecer, pode já começar a fazer alguma coisa. E depois eu quero, nas próximas aulas aí mais para frente, depois que a gente passar um conceito aqui de jogos digitais, a gente começar a produzir alguma coisa, né? A ideia é essa, é ir para a produção, mas a gente não pode fugir do conceito também, né? Que é importante, os fundamentos ali da programação, tá ok? Eu não vou entrar aqui agora, mas é bem tranquilinho de dar início aqui. Então vamos lá, já passou um tempinho ali, deu para vocês conhecerem um pouco ali dos joguinhos. Esse joguinho aí, bem provável que dá para construir bem tranquilo, um projetinho simples também. E essa é a nossa ideia desse curso, né? A gente sair produzindo jogos digitais. Então, nós temos mais ainda uma próxima aula, mas nesse conteúdo aqui, nós vamos fechar aqui agora essa primeira etapa e vamos ver aqui o que nós vimos até agora, né? Então, o que nós vimos nesse propósito dessa aula, primeira aula aqui? Vimos sobre a origem e a evolução da informática, que é muito importante, apesar de ter muita história, muita coisa de povos, é bem importante a gente saber essa origem, sabe? Nós também conhecemos um pouco sobre a linguagem, os números e formas de comunicação criados pelos povos, né? E que tudo isso contribuiu para a evolução da informática. Então é a base, a informática, essa história é a base para o desenvolvimento do jogo. Por isso que era bem importante trazer isso, sabe? Eu até fiquei ali preocupado, falei assim, mas eu vou trazer esse conteúdo para eles, eles não vão gostar muito, né? Mas a minha ideia era essa preocupação, mas eu não posso fugir de trazer uma base para vocês, né? Toda a construção ela é direcionada com uma base, uma estrutura bem forte, né? Uma casa bem estruturada, uma casa bem feita, ela precisa ter uma estrutura. E normalmente a estrutura é a parte chata do negócio, né? A gente não vê, demora muito, a fundação demora bastante, gasta bastante dinheiro, bastante material, é feito bastante investimento e você não vê nada, você só vê coisa debaixo da terra. Só que ela é fundamental e importante para que seja feita a construção, porque para depois subir as paredes, para depois subir as partes de cima do telhado, para dar o acabamento. Então nós temos que seguir uma etapa de produção, né? de construção. Então nós precisamos pegar bem forte no fundamento, estarmos bem fundados, para depois passarmos para uma construção ali mais rústica, né? Que são as paredes, e depois os acabamentos finais, que é quando vocês vão estar produzindo os seus próprios jogos, né? Ou estar trabalhando já no mercado, né? O mercado ele está bem carente, turma. O mercado está precisando desesperadamente de profissionais. E se você se dedicar aí, se você buscar estudar, você vai entrar num mercado bem promissor aí. Mercado que está pagando muito bem, mercado que está... Agora nós temos aí os e-sports, né? Que são os esportes eletrônicos, jogos. Então, assim, você pode ser um esportista aí e ganhar dinheiro, né? Jogando, né? Tem lugares aí que pegam uma equipe de jogos, né? Um time de jogos aí, paga hotel, paga despesa, salário, PC, gamer,
ganha de patrocinadores, ganha consoles de videogame de patrocinadores, Play 5, Xbox, sem falar que viaja ganhando dinheiro jogando, né? Se tornou um esporte, né? E é bem rentável, só a produção do esporte. Daí tem a produção dos jogos, que também gera bastante dinheiro. A produção dos jogos, a manutenção dos jogos também é uma outra área onde a pessoa pode trabalhar, que é a manutenção dos bugs, que é atualização, também dá para ganhar dinheiro. A área é bem grande, sabe? Bem grande mesmo. Então, bem importante assim, você que escolheu esse curso, permanecer firme, construir aí, que eu falei para você, uma base forte, para que a hora que você chegar, deparar com a primeira oportunidade do mercado de trabalho, você agarrar essa oportunidade e aí desenvolver. Aí você vai começar a ver resultados financeiros e pessoais, né, profissional, porque um profissional bem sucedido aí, trabalhando numa área que gosta, feliz e ganhando bem, é o que todo mundo quer, né? Eu vou passar para o próximo slides aqui. Então, a primeira disciplina ali o primeiro conteúdo que a gente trabalhou ali foi Introdução à Informática e a sua evolução ao longo da história, tá bom? E agora a gente vai ver o que são computadores, a origem e a evolução. Antes disso, eu quero passar um videozinho ali, jogos, a história dos jogos, tá bom? Metodologia sobre a história dos videogames. Você já jogou videogames, seja no computador, em um console, no seu celular, tanto faz. Hoje, essa indústria é profissional e movimenta centenas de bilhões de dólares pelo mundo, mas o começo dela foi bastante amador. A história dos jogos eletrônicos mostra não apenas uma trajetória de desenvolvimento tecnológico, mas a profunda relação entre cultura e o jogo, e como o ato de jogar é parte da definição da nossa própria humanidade. A primeira era dos videogames dura de 1950 a 1972. Não é exatamente uma era, mas um período de testes e experimentações. Os primeiros computadores eram enormes e ocupavam paredes inteiras, impossíveis de se jogar com eles da maneira com que pensamos hoje. Para programadores e engenheiros, criar um jogo não tinha o objetivo de criar uma franquia milionária, mas criar uma maneira de facilmente demonstrar aquela nova tecnologia, programando o computador para, por exemplo, jogar Jogo da Velha, em 1950, conectado a lâmpadas coloridas. Também era uma maneira de desafiar os limites da nova tecnologia, inclusive a relação em tempo real entre a programação e os primeiros displays de vídeo. Nesse sentido, o primeiro videogame moderno foi Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, um físico que trabalhou no projeto das primeiras bombas atômicas e no desenvolvimento de telas para radares embarcados em aviões. O jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame instalado em mais de um equipamento foi Space War, desenvolvido para o primeiro mini-computador em 1961. Claro, mini-computador para a época, já que ele pesava 730 quilos. Além de passatempo, o jogo foi distribuído como desafio para que outros programadores o aprimorassem. Uma versão adaptada para mais de um jogador foi protagonista em 1972 do primeiro torneio de videogame registrado. Nas décadas de 1960 e de 1970, outros jogos para computadores foram desenvolvidos, incluindo pioneiros nos gêneros de estratégia e de corrida, além de muitos títulos baseados em texto, não em gráficos em tempo real. Em 1972, ocorrem 2 revoluções. Surgem os videogames arcades, ou seja, jogos eletrônicos com vídeo em tempo real baseados em habilidade e operados por moedas ou fichas. Antes, existiam jogos eletromecânicos, como os pinballs, ou então jogos baseados em sorte. Os primeiros arcades foram adaptações de Space War, até o surgimento de Pong, da Atari. Por isso, a empresa foi processada por supostamente ter copiado o jogo de outra empresa revolucionária daquele ano, a Magnavox, que lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico da história. O Odyssey também teve o primeiro controle utilizando luz em forma de uma pistola. Na verdade, uma espingarda quase em tamanho real. Em 1977, foi lançado o mais bem-sucedido console dessa primeira geração de videogames, o Color TV Game, da Nintendo, disponível apenas no Japão. No mesmo ano foi lançado o Atari 2600, o console que estabeleceu o modelo das décadas seguintes.
baseado em microprocessadores, com jogos em cartuchos, permitindo uma maior gama de jogos desenvolvidos por empresas terceiras e também os primeiros videogames licenciados de outras propriedades intelectuais já estabelecidas. Seu jogo mais conhecido foi o Pac-Man. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento de versões domésticas de jogos de arcade, que eram mais populares. Até meados dos anos 1980, os arcades eram muito mais jogados do que os consoles, por serem economicamente mais acessíveis. No seu lançamento, em valores atualizados, um Atari 2600 custava quase o dobro do que um console lançado em 2021. O início dos anos 1980 também é marcado pelo crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, que era o mercado principal junto com o Japão. O crash foi causado pela falta de inovação nos jogos e pelo crescente mercado dos microcomputadores domésticos, como o primeiro PC IBM de 1981, que eram vistos como um investimento pertinente a diferentes atividades, não apenas para entretenimento. Alguns dos primeiros jogos para computadores domésticos foram Ultima e Elite, um dos pioneiros dos jogos de mundo aberto. Na época também surgiram os primeiros experimentos com jogos online. Foi necessário que a indústria dos videogames se reinventasse, com a geração dos consoles de 8 bits. Agora, os videogames teriam maior variedade de jogos e seriam mais acessíveis, abrindo novos mercados, como o da Europa e o da América Latina. Essa geração e a seguinte, dos 16 bits, também é marcada pela guerra de consoles entre as empresas Nintendo e Sega, as duas maiores do ramo na época, cada uma com seus consoles, formatos e produtos exclusivos, especialmente os mascotes Mario e Sonic. Claro que existiam também outras empresas e consoles, como o Neo Geo, mas sem o mesmo protagonismo, e também o desenvolvimento paralelo de jogos para computador. A situação dos consoles mudou com o lançamento do PlayStation, da quinta geração de consoles, em 1995, da Sony, empresa que se tornou uma gigante do ramo. O console popularizou o uso de CDs no lugar de cartuchos, o que, além de representar um aumento de capacidade, reduziu os custos de produção e de distribuição de jogos. A década de 1990 e o fim da Guerra Fria também trouxeram diversos avanços para a indústria dos videogames e dos computadores. Os primeiros jogos com gráficos 3D, jogos em primeira pessoa, a popularização de gêneros como estratégia em tempo real e a popularização de jogos online são alguns exemplos. A década de 1990 também representou avanços nos consoles portáteis. O primeiro lançamento popular desse tipo foi o Game & Watch, da década de 1980, e em 1989 foi lançado o Game Boy, que revolucionou esse tipo de console. A Sega tentou acompanhar a sua rival com o Game Gear, mas não teve o mesmo sucesso. Também na década de 1990, os arcades foram revitalizados, seja por jogos muito populares, como Street Fighter 2, e também por terem periféricos imersivos, como simulações de cabines de carros de corrida e de pistolas. Já os anos 2000 são principalmente um período de popularização dos jogos online, com ampliação do acesso à internet e conexões mais capazes. A entrada de novos atores no mercado, como os consoles da Microsoft, os smartphones, a expansão dos jogos mobile, hoje parte importante da indústria, e a consolidação de competições profissionais de videogames, com os primeiros usos da palavra e-sports. Além de avanços e modificações tecnológicas, os jogos também passaram por mudanças temáticas. De meras distrações, passaram a estabelecer universos, tramas, diálogos complexos e trilhas sonoras próprias, todas coisas que impactam a vida e a identidade de milhões de pessoas. Você provavelmente já fez amigos e amigas jogando videogame ou discutindo um jogo ou um universo. O historiador neerlandês Johan Huizinga publicou em 1938 uma obra seminal chamada Homo Ludens, algo como Homem que Joga em latim. A partir de uma vasta pesquisa, ele argumenta que, enquanto muitos animais brincam, apenas o ser humano joga, ou seja, uma brincadeira que tem regras, espaços e consequências estabelecidas e consentidas fora do cotidiano das pessoas. E principalmente, como o ato de jogar é parte essencial da cultura humana, não apenas um passatempo ou uma bobagem, mas como ele se relaciona com a produção de saber, a formação da sociedade, de coletividades e de identidades. Mesmo publicado décadas antes do primeiro videogame, as ideias de Huizinga também podem ser aplicadas aos nossos tempos, como foi feito já por pesquisadores atuais. Jogar, seja um esporte físico, um jogo de tabuleiro ou um videogame, é uma troca constante, em que os jogadores afetam uns aos outros e afetam os afetados pelo jogo em si. E até o ato de ter um mau comportamento ao jogar, dentro das regras daquele mundo, pode ser benéfico, como uma forma de escapismo. Jogos também são terapêuticos, e novamente um fenômeno humano. Isso aí, pessoal. Então, um pouco da história dos games ali, né? Como ele falou, tem jogos ali que não entrou, né? Porque não tem como a gente
pegar todos os jogos, os que a gente gosta, que a gente não gosta, são muitos, né? Estava aqui relembrando aqui, eu sou da geração que eu experimentei o Atari, né? Eu joguei no Atari, no controle que era assim, com fio, os joguinhos Pac-Man, né? Donkey Kong, Tarzan, Indiana Jones, joguei, tudo no Atari, né? Depois veio a evolução, ali eu tive o Super Nintendo, depois eu tive o PS1, eu parei no PS2, não tive os outros consoles, não estava mais gostando de jogar tanto assim, estava numa outra fase, então não tive. Mas teve uma evolução de games aí durante esse período todo, né? É bem legal, é bem gostoso essa área, né? Imagine você ganhar dinheiro trabalhando com isso, né? Então é muito prazeroso mesmo, é gostoso isso, né? Então vamos lá para a origem e evolução dos computadores, né? Entendendo que nós temos que formar essa base de entender bastante ali o hardware, a história da informática, tudo, para a gente começar a entender o processo para a construção de jogos, né? Então vamos conhecer um pouco sobre os computadores, né? Entender também sobre as suas origens e evoluções, né? Quem que joga aí? Quem gosta de jogar? Tem bastante gente na sala? Quantas pessoas tem na sala que jogam? Gostam de jogar? Beleza. Tem videogame em casa ou é PC game? É PC? Tá, legal, legal. É isso aí. Vamos transformar esse prazer em coisas financeiras, né? Tornar útil com agradável. Vamos aprender um pouco sobre a construção de jogos e talvez até trabalhar na área aí, né, de jogos. Talvez não. Bem provável que se você aí se enquadrar, se encaixar em construção de programação de jogos, você vai querer ser um programador de jogos aí, né? Ou um e-sport, né? Por que não um e-sport aí, ganhar dinheiro jogando também. Então vamos lá. Para pensarmos juntos, você sabe me dizer o que é um computador, PC ou personal computer? Converse com o colega do lado aí e me dá uma posição aí. Todo mundo sabe o que é um PC? Sabe, né? Personal computer era do antigo ainda, né? Lá no começo que as empresas criavam o computador pessoal, né? Que se chama, na verdade. Então a palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Então, assim, o computador surgiu simplesmente porque precisava calcular. Nós precisamos fazer cálculos matemáticos, somar, diminuir, muito mais rápido, né? Então, foi criado, a história diz que o computador veio por causa da necessidade do ser humano de contar. No século XIX, surge a função de fazer contas e resolver os problemas com número. Então vamos lá. O que é computador? É um conjunto de componentes eletrônicos, né? Máquina que é hardware, capaz de executar vários tipos de algoritmos e processamento de dados. Um computador pode possuir inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculos em grande escala, desenhos, né, industriais, desenhos também para o mundo digital, né? O marketing, desenhos também para os jogos, tratamento de imagens gráficas, né? Vídeos também, realidade virtual, que é mais atual, né? Inteligência artificial, que é mais atual ainda, e o entretenimento cultural, né? Que são os jogos, né? Entreter as pessoas, né? Com jogos, né? Não só com jogos também, mas as redes sociais, né? As plataformas de streaming de música, as plataformas de streaming de vídeos, Netflix, né? HBO, Telecine, e todos os outros canais aí que estão agora disponíveis para entreter as pessoas. A primeira máquina que teve a mecânica programável no mundo foi criada em 1801 pelo Joseph Mering.
O aparelho era uma espécie de tear, que controlava a confecção de tecidos através de cartões de madeiras perfurados. O primeiro computador usava cartões perfurados semelhantes. Então, assim, Joseph criou lá essa máquina de tear que era programado com um cartão perfurado, né? E esse cartão perfurado depois foi usado para a construção do primeiro computador. Tá, muito mais aqui, ó, muito mais informação, vamos lá. O primeiro computador digital de grande escala. Alguém aí já sabia o nome do primeiro computador que foi criado em grande escala? O ENIAC? Alguém conhecia? Alguém já viu falar? Levanta a mão aí para mim ver se alguém conhecia. Beleza. Então, assim, já o primeiro computador foi desenvolvido entre 1943 e 1946, durante a Segunda Guerra Mundial. Outra vez aqui, ó, a necessidade do ser humano que faz a gente chegar no avanço da tecnologia. Foi através da guerra que surgiu a necessidade de criar uma máquina. Então foi aí que desenvolveram o ENIAC, né? O ENIAC é Electronic Numeric Integrator and Computer, né? ENIAC. Foi investido na época cerca de 6 milhões de dólares para o desenvolvimento desse computador. E ele precisava de cerca de 200 mil watts de energia para funcionar. É muito dinheiro e é muita energia para o funcionamento de uma máquina. Sem falar que esquentava demais a máquina, era quente, esquentava muito, né? Queimava ali as válvulas muito rápido, ali era uma máquina muito alta o valor dela para se manter essa máquina. O projeto foi chefiado pelos engenheiros J. Presper Eckert e o John Melchior. E seu objetivo era realizar cálculos de trajetórias, né, das trajetórias balísticas. Eles queriam fazer o trajeto dos mísseis, né, das bombas que eles enviavam na guerra ali. Também utilizavam cartões perfurados como sistema operacional. Então, assim, toda máquina ela vai precisar do software, né, que é o sistema operacional. Então, o hardware é a parte bruta da máquina ali, é a casca, o CPU, a memória, a placa-mãe, e o sistema operacional é o software. Toda máquina ela precisa de uma interface, né, que faz a tradução nossa de usuário com a máquina, né? Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula? A máquina ela não entende a nossa língua, ela entende a língua dela. A língua dela é binária, ela tem de zeros e 1. Então a gente tem a necessidade de ter um sistema operacional. Então aqui, uma curiosidade para vocês, o Dia da Informática é comemorado dia 15 de agosto, a data do surgimento do ENIAC. Essa é uma data boa para guardar, para a gente fazer na prova, né? Então, fica a dica aí para vocês aí, guardar essas datas aí do primeiro computador digital de grande escala. Sem falar que os computadores, eles não tinham aí nada de gráfico, né? De parte gráfica. Nessa época nem tinha nem parte gráfica, nem nada, né? Só tinha a realização de funções só. Então, depois, lá na frente, na terceira geração, que a gente vai ter alguma coisa. Então, na segunda geração, a gente teve ali, ó, com dimensões ainda grandes, né? Não conseguiram diminuir o tamanho dos computadores por causa da evolução do hardware. Então, na segunda geração, funcionava por meio de transistores, né? Então, assim, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Lembra que eu falei para vocês? O ENIAC, ele foi usado válvulas, né? As válvulas, não sei, alguém de vocês conhece válvula aí? Ergue a mão, quem sabe o que é uma válvula? Beleza. Uma válvula ela é parecida com uma lâmpada, né? Ela é basicamente uma lâmpada, um pouquinho mais grossa, que ela fazia essa função ali para codificar as funções do computador. E depois, na segunda geração, ela foi substituída por transistores. Então, nesse período, já começa a se espalhar o uso comercial. Aqui na segunda geração, ela já tinha cunho comercial, né? Na verdade, sempre a evolução vai depender do comércio também, né? Se o comércio mostra interesse,
se tem investimento, há evolução. Como a tecnologia sempre tem investimento, sempre há interesse, então nós estamos se desenvolvendo muito rápido. Vamos lá, terceira geração. A terceira geração, ali ó, nós temos um computador da IBM. Eu não sou tão antigo assim, mas eu fiz um curso no Senac e eu usei uma máquina da IBM. Então, não tinha nada de gráfico ali, ó. Era aquelas telas com umas letras verdes ali. Não tinha nada de interação gráfica, né? Era só as letras mesmo. Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos já, ó. Então, nós saímos de válvulas para a segunda geração, transistores, e para a terceira geração nós usávamos circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor. Então nós conseguimos sair daquelas máquinas gigantescas que ocupavam salas, né, uma sala de aula, para um computador pessoal ali, ó, tamanho daquele da IBM ali. Com uma capacidade de processamento 50 mil vezes maior do que todas as outras máquinas gigantes. Então, para provar para vocês que tamanho também não é documento, né? Aquelas máquinas gigantescas não tinham o poder de processamento como tem esse da terceira geração da IBM. Sem falar hoje, se for comparado com um aparelho celular que está na tua mão aí, ou um notebook, que é muito, muito, muito menor. E ele tem um poder de processamento aí é bilhões de vezes maiores do que todas essas três gerações que eu te falei, que eu estou falando para vocês aqui, né? Então vamos aqui, ó, terceira geração de computadores. Funcionava com circuitos integrados, foi substituídos os transistores, né? Tinha processamento já maior do que todas, e nesse período os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Foi aí então nós já tivemos um upgrade da evolução, né? Nós temos os chips agora, então nós podemos transformar máquinas gigantescas que precisavam fazer processamentos para máquinas menores. E sem falar que as máquinas lá antigamente eram feitas só para calcular. Agora elas têm umas programações a mais, né? Uns pedidos, uns requisitos a mais, umas tarefas a mais para serem executadas. Ela tinha um poder de processamento maior para executar tarefas mais rápidas, melhores, com maior número de complexidade. Então, a evolução é bem importante. Então, assim, a gente acompanhou ali a evolução dos computadores durante as décadas, né? Independente do período de geração, os computadores possuem seus componentes essenciais para o processo e armazenamento de dados, sendo eles o hardware. Eu sempre falo assim, ó, o ser humano sempre teve a noção de como seria o futuro, ele planeja, ele vê as coisas, só que assim, a gente não conseguia ter toda essa tecnologia há tempos atrás, há séculos atrás, porque a gente não tinha a evolução do hardware. O hardware ele precisou sair lá de válvulas para chip, para daí então a gente conseguir fazer algumas coisas que a gente quer fazer hoje, como essa ligação que está tendo agora aqui. Eu estou em Curitiba, falando com vocês em Maringá, né? Como que seria possível com uma máquina daquele tamanho naquela época lá com válvulas, né? Então a evolução do hardware é muito importante. Tem coisas que o ser humano já pensou em fazer, só que ainda hoje, mesmo hoje, a gente tendo avançado, tendo na atualidade, tem coisas ainda que a gente não consegue fazer porque o hardware ainda precisa ser aperfeiçoado. Nós não chegamos ainda na perfeição do hardware. Ainda ele está em evolução o tempo todo. Então aqui tem uma tarefa para vocês aí. Eu pedi para vocês agora, né, 5 minutinhos aí, o intervalo aí para vocês fazer esse desenho aí, ó, no caderno de vocês. Pode fazer simples mesmo, não precisa fazer o desenho igual está aqui. Faz um quadradinho, escreve placa rede som e deixa um quadradinho do lado para colocar um número, tá? Você vai precisar colocar um número do lado, que a gente vai fazer as ligações agora. Então eu vou mostrar depois no computador para vocês, com os números deles, dizendo aqui é o mouse, número 13 é a mouse. E você vai identificar se você conhece o mouse ou você não conhece.
Você vai fazer uma ligação entre a imagem que eu mostrar agora, a próxima, conectando aqui com os nomes dos periféricos do hardware, tá ok? Eu vou dar 5 minutinhos aí para você fazer esse desenho no caderno aí, ó. É um desenho simples, quadradinho, tá? 5 minutinhos. Eu vou ficar em silêncio um pouco aqui, vou dar esse tempo para vocês aí. Tudo bem, turma? Eu acredito que deu tempo, sim. Eu vou passar a próxima imagem ali agora e vocês fazem as conexões ali, o que vocês acham que é cada componente do hardware ali. Então tá aí a figura e os componentes. Então agora você faz a conexão ali do que você acha que é cada um ali, o que você acha que é monitor, o que você acha que é mouse, o que você acha que é teclado, né? Mais uns minutinhos aí, porque a aula já está terminando também, tá? Essa é a última atividade. Depois eu vou pedir para você postar lá no Google Class, tá? Pega aí a fotinha, eu vou abrir uma atividade lá, daí você posta para mim lá depois, tá? Eu não abri essa atividade ainda lá hoje, mas eu vou estar abrindo essa atividade e você pode postar essa atividade lá. Tá? Eu vou estar colocando lá essas imagens e pedindo para você me dar esse retorno aí. Vai valer um pontinho, tá? Eu tô com a ideia aqui de fazer várias atividades durante o período de aula mesmo, juntando ali a somatória de 10 atividades, vai valer um pontinho cada um. Você vai ter 10 pontos para o trabalho depois que nós vamos ter. Então, assim, o trabalho vai valer 40, você já vai ter 10 aí de atividades dentro da sala de aula. Então, as atividades que eu colocar lá no Google Class, vamos fazer, tá? Vou incentivar vocês a fazer para vocês terem esses 10 pontinhos aí garantidos já, né? Esses pontinhos aí vão ajudar bastante aí vocês depois, né? Já vai dar um alívio aí, já tem 10 garantido. Participou da aula, fez as atividades da aula, já tem um pontinho garantido. Então, assim, mais uns minutinhos, porque a aula já está quase terminando. Quem conseguiu fazer aí? Tá tudo bem aí, turma? Tá ok, então. Eu vou passar essa atividade lá no Class, aí eles podem desenvolver aí durante o dia, aí eu vou deixar até o final da semana, até sexta-feira, né, amanhã, para que eles possam colocar para mim essa atividade lá. Vai valendo um pontinho para eles. E a aula de hoje seria isso, sabe? Tá? Então, assim, postem lá, participe bastante lá do mural lá. Podem conversar comigo por lá pelo mural também. Vou estar mandando atividade para vocês e vamos recuperar esse final do ano e com chave de ouro aí para vocês poder sair se desenvolvendo jogos digitais aí, tá bom? Aquele abraço, até a próxima aula.